Outubro Rosa, mês de prevenção ao combate ao câncer de mama. E você vai ver também. Sistema de pagamento via Pix fica mais seguro. Vírus mão, pé e boca vem alastrando na região e deixando pais preocupados. A Sociedade Brasileira de Mastologia alerta sobre os números de exames que caíram mais de 40% no ano passado. Conheça o Polo de Surdos, um projeto de inclusão em Criciúma. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje 12 de outubro, feriado nacional. Terça-feira, o Informe Região já está no ar. O sistema de pagamentos instantâneos, o Pix, teve uma atualização no sistema no início deste mês, o que deixou-o mais seguro. O Pix, que permite transferências bancárias em tempo real 24 horas por dia, tem sido alvo de golpes em diversos lugares. A tecnologia passou a ser utilizada para a prática de fraudes, sequestros e roubos constantes. Em agosto, o Banco Central informou que lançaria um conjunto de medidas que iriam reduzir a vulnerabilidade do sistema. Entre as novas medidas estão o bloqueio cautelar, que vai permitir que o banco possa efetuar o bloqueio dos recursos por até 72 horas em casos de suspeita de fraude. A notificação de infração, que deixa de ser facultativa e passa a ser obrigatória, o que visa permitir que os bancos registrem uma marcação na chave Pix, caso exista a suspeita de fraude. A ampliação do uso de informações para fins de prevenção à fraude, que permite a consulta de informações vinculadas às chaves Pix, além de mecanismos adicionais para a proteção de dados. Os bancos terão que definir procedimentos de identificação e de tratamento em caso de excessivas consultas de chaves Pix. Recentemente, o Banco Central informou que as instituições financeiras têm até o dia 4 de outubro para estabelecer o limite de R$1.000 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. O limite pode ser alterado caso o cliente peça, mas a instituição terá 24 horas como prazo mínimo para alteração. Uma doença que vem assustando aos pais e também tirando o sono de muitos educadores. O vírus da mão, pé e boca vem se alastrando na região. A doença mão, pé e boca é uma enfermidade contagiosa causada por um vírus que habita normalmente o sistema digestivo e também pode provocar aparecimento de algumas bolinhas nas regiões que dão nome à doença. Embora possa acometer também os adultos, ela é mais comum na infância, antes dos 5 anos de idade. De acordo com o pediatra e pneumopediatra Gustavo Bernardo, a doença está bem comum nos últimos tempos e ele fala um pouco sobre essa questão. Como o próprio nome diz, é uma síndrome que costuma dar lesões tanto em mão quanto em pés e boca, principalmente na boca, mas pode dar em outras regiões do corpo também, principalmente no bumbum ou em áreas de dobra. A síndrome mão-pé-boca é uma doença viral, geralmente pelos enterovírus, que é uma família de vírus, principalmente os Coxsackie, e eles costumam ser altamente transmissíveis, então isso é um grande problema. Por isso que a gente vê tantas crianças com esses sintomas. Qual que é o problema? A transmissão dele costuma ser por um quadro mais fecal-oral. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma transmissão por contato. Então as crianças trocam bico, estão sempre juntas, uma bota a mão na cara da outra, enfim, acaba passando com muita facilidade esse vírus. O pediatra ainda fala sobre os sintomas e, devido ser uma doença altamente transmissível, a importância de se afastar a criança da sala de aula. Então, além das lesões que a gente vê, tanto na mão, quanto no pé, quanto na boca, ou até em outros lugares do corpo, pode dar febre, pode dar vômito, diarreia e outras lesõezinhas, manchinhas diferentes pelo corpo. Além disso, a gente tem que salientar que essa é uma época do ano comum desses vírus, tá? Dos Coxsackie, dos enterovírus em geral. Então, primavera, geralmente a gente tem um quadro mais abundante dessa família de vírus e acaba desencadeando vários episódios de síndrome mão-pé-boca, várias crianças acabam
com esse vírus. Devido à pandemia da Covid-19, os números relacionados à síndrome do mão, pé e boca no último ano não foram altamente registradas devido ao afastamento dessas crianças das escolas. O especialista fala sobre as formas de tratamento e que os pais devem abusar da hidratação das crianças. Muito importante a gente sempre avaliar a hidratação do paciente. Então, o grande problema desses casos é o paciente ficar com muita dificuldade para ingerir tanto alimentos quanto líquidos e assim gerar uma desidratação. Então, se caso seu filho tiver com dificuldade para ingerir líquido e comer, precisa procurar o seu pediatra ou então procurar um hospital. O tratamento também é importante que a gente frise, né? Ele não tem um tratamento específico. A gente vai usar remédio para dor, remédio para febre, mas fora isso a gente não tem um remédio que possa dar que vai fazer isso melhorar mais rápido. É só medidas de suporte. Então é muito importante que a gente mantenha o paciente bem hidratado e que use as medicações conforme a indicação médica. Como eu sempre falo para os meus pacientes, para os pais, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Por ser uma doença viral, o lado bom é que o corpinho dele vai jogar para fora e é autolimitado, né? 4 a 5 dias. O lado ruim é que não tem nenhum remédio, nenhum antibiótico, não tem o que eu fazer que vai fazer isso melhorar mais rápido. Eu posso dar remédio para dor, para febre, orientar quanto à hidratação, mas fora isso, a gente vai ter que esperar. Ainda não existe vacina contra a doença mão, pé e boca. Em geral, como ocorre com outras infecções por vírus, ela regride espontaneamente depois de alguns dias. Hoje, em Criciúma, a AFASC, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, que é a responsável pelas creches do município, são 23 casos registrados e monitorados pela equipe multidisciplinar da rede. A seguir, Outubro Rosa, prevenção, luta contra o câncer de mama. Um alerta dos especialistas no Outubro Rosa, o mês de combate ao câncer de mama. As mulheres não devem deixar a prevenção da doença para trás. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o número de exames caiu mais de 40% no ano passado, em associação ao medo da Covid-19. Com a plaquinha da vitória nas mãos, Josiane começa a relatar sua luta contra o câncer de mama. E no hospital que eu fiz o tratamento, as enfermeiras escreveram recadinhos para mim, ó. Relatos que simbolizam a relação de carinho construída em mais de um ano de tratamento. A descoberta da doença aconteceu em 2019. Josiane tinha apenas 26 anos de idade. A média de idade do câncer de mama hoje, no Brasil e aqui no Instituto Nacional do Câncer, é de 56 anos. Isso não significa que ela não vai acontecer antes. Com relação à idade, Josiane pode até ser exceção, mas é tão vitoriosa quanto grande parte das mulheres diagnosticadas com a doença. A fotógrafa passou por uma mastectomia, que é a retirada da mama afetada. Depois fez 16 sessões de quimioterapia e agora faz radioterapia. Para que não volte, não lastre, não tenha ficado nada. As tecnologias vêm avançando para os tumores mais agressivos também, que a gente conhece como tumores triplo negativos e os HER2 positivos. Para eles também tem novas medicações. A gente hoje tem também imunoterapia para diminuir a chance de um tumor voltar, né, de um câncer de mama voltar. Então, existem sim novas medicações, novas terapias para esses pacientes. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a cada ano cerca de 66 mil mulheres desenvolvem um câncer de mama no Brasil. E o diagnóstico precoce aumenta em até 95% as chances de cura. Por isso, desde 2002, a campanha Outubro Rosa promove a conscientização para a prevenção e rastreamento da doença. Hoje o câncer de mama é o câncer mais comum do mundo e o câncer mais comum do Brasil em mulheres, né? Então, você ter ciência de que essa doença existe e que é uma doença
até pelo fato dela ser bastante incidente, ela é bastante estudada e tem ótimos tratamentos, né, é uma doença que você pode tratar com chances grandes de cura. Claro que prevenir é a melhor opção. Manter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos e evitar o consumo de álcool e o tabagismo são algumas das recomendações. Depois vem a investigação, que muitas vezes começa com um autoexame, e os sinais costumam ser a presença de nódulo indolor, pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo e até a saída espontânea de líquido de algum deles. Mas a mamografia ainda é a forma mais eficaz para a detecção da doença. Idealmente tem que ser feito a partir dos 40 anos, uma vez por ano de forma obrigatória. Isso para mulheres de risco populacional, que não tem histórico de câncer de mama, que não tem histórico de mutações genéticas na família e que fazem um acompanhamento regular. A pandemia derrubou o número desse tipo de exame no país. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, em 2020, a redução foi de 42%. 800 mil exames a menos do que em 2019. Os números refletem não só o medo do coronavírus, mas possivelmente o receio de descobrir o câncer, como relata esta ex-paciente. Eu descobri que muitas mulheres não iam procurar com antecedência por esse medo. Não, se eu descobrir se for câncer, vai tirar minha mama, eu vou ficar careca, eu vou ficar velha, meu marido vai largar de mim, ou eu prefiro fingir que não é nada. Lorena descobriu um nódulo no seio esquerdo em 2019, aos 33 anos de idade. Mas naquele mesmo momento que eu descobri, eu falei, poxa, eu acho que é uma luta, é uma batalha, mas como ele foi um diagnóstico precoce, eu descobri ele de forma antecipada, eu sentei com meus médicos, que eram amigos também, e falei, olha, é o seguinte, eu topo fazer todo o tratamento, eu quero fazer todo o tratamento, mas eu quero, junto a isso, trabalhar minha autoestima. Especialista em saúde estética, a biomédica sabia muito bem com o que estava lidando. Já havia atendido várias vítimas de câncer de mama e conhecia as técnicas para minimizar os efeitos da doença. Eu posso continuar fazendo a suplementação? São alimentos que você ingere de forma natural, você come isso, você está fazendo só um aumento maior. Eu posso continuar fazendo bioestimulador de colágeno porque eu sei que eu vou envelhecer? A mama ficou escura porque eu fiz 28 sessões de radioterapia. Eu posso usar um clareador? Não, depois que passar todo o tratamento, primeiro você vai hidratar, depois o tardio você pode usar um peeling clareador. Lorena conta que são vários os tratamentos indicados para mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Procedimentos que dão ainda mais esperança para as milhares de novas pacientes que surgem todos os anos. E eu vi tanta coisa maravilhosa, assim, que eu acredito que se uma mulher estiver assistindo a gente agora, estiver vendo essa matéria e falar, caramba, eu tô com um nódulo aqui, mas eu tenho tanto medo de descobrir, porque minha vida vai mudar de cabeça para baixo, eu vou envelhecer, vou ficar careca, vou ficar sem a mama, vou perder minha autoestima, minha beleza. Não vai perder. Existe uma vida pós-câncer. Você não descobrir, você não tratar, aí você não vai ter uma segunda chance. E quanto antes for possível fazer um diagnóstico, mais chances você vai ter de se tratar e de se tratar de uma forma mais leve. Tem como vencer a doença. Então, assim, tem muita vida ainda pela frente. Em falar sobre todos os cuidados, o Instituto Casa Rosa, bem aqui pertinho em Sara, está atendendo com horário estendido para ajudar as mulheres a realizarem seus exames. O Movimento Internacional de Conscientização para o Controle de Câncer de Mama, o Outubro Rosa, foi criado no início da década de 90 e é celebrado anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso a serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Por isso, o Instituto Casa Rosa, administrado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara, está com uma série de atividades e de horários especiais de atendimento para que as mulheres façam seus exames preventivos. Neste Outubro Rosa nós estamos com o horário estendido,
Depois do ano de 2020, né, que em 2020 a gente não conseguiu abrir nem aos sábados de março, nem aos sábados de outubro, e também agora em 2021, também não por conta da pandemia, mas agora em outubro já estamos conseguindo atender. Então, nas quartas-feiras estamos com horário estendido até às 20 horas e aos sábados das 8 até às 12, porém com agendamento, porque esses horários são deixados para as mulheres que trabalham e que precisam desse atendimento fora desse horário comercial, né? Após a flexibilização das medidas restritivas da pandemia da Covid-19, já se nota um aumento da procura pelos exames preventivos de câncer de colo de útero e das mamas. Isso é uma grande preocupação, Michele, não só para a Rede Feminina de Combate ao Câncer da Sara, como para todo o nosso país e, por que não dizer, para o mundo, né? Porque houve uma acomodação. Por conta da pandemia, as pessoas ficaram bastante em casa, porque a orientação era essa, e agora mesmo com as vacinas, as pessoas não estão procurando fazer os exames. Então, nós estamos trabalhando com bastante intensidade agora no Outubro Rosa, para chamar a atenção para esse retorno, para que as pessoas saiam dessa acomodação. E no nosso caso, as mulheres, né? Então, estamos chamando bastante a atenção, estamos com uma campanha que são as 3 perguntas que salvam, onde a primeira pergunta é: você já fez sua mamografia esse ano? A segunda pergunta é: você tem controlado o seu peso? E a terceira pergunta é: você tem feito atividades físicas? E a gente ainda faz uma 4ª pergunta, né? Você tem se tocado? Porque o câncer tem aparecido em mulheres muito jovens e que vão descobrir o câncer por conta do toque, do autocuidado em casa, né? Então, nós estamos intensificando bastante agora em outubro, porque prevenção é o ano todo, mas em outubro a gente chama bastante atenção, especialmente para que as mulheres saiam desse estado de acomodação. A falta de prevenção faz com que as mulheres descubram cada vez mais tarde os tipos de câncer de mama. Esses números têm aumentado e têm assustado a direção aqui da instituição. Os diagnósticos estão muito tardios. Nós estamos com o equipamento de ultrassom, já atendendo desde o mês de maio, né, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Sara, com o governo municipal. E os nossos atendimentos no que diz respeito ao câncer de mama são assustadores nos ultrassons, porque a gente tem observado nódulos já bem adiantados, que a gente já precisa encaminhar urgente para a biópsia, sem esperar, né? Nódulos que já eram para ter sido descobertos já no ano passado, para que se conseguisse fazer o tratamento urgente. Porque o câncer de mama, Michele, alguns, né, são extremamente agressivos. E é preciso ter uma agilidade nesse atendimento. Cerca de 13% dos casos de câncer de mama em 2020 no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aproximadamente 8.000 ocorrências poderiam ser evitados pela reeducação de fatores de risco relacionados ao estilo de vida, em especial a inatividade física. Por isso, mulheres que se amam, se cuidam, fazem exames e se tocam em busca de saúde. A seguir, confira as vagas de emprego que são destaque na região. Um projeto de inclusão social que coloca estudantes com deficiência auditivas juntos e aprendendo como os demais. Esse é o Polo de Surdos em Criciúma. Um universo que poderia ser paralelo, mas que virou uma forma de inclusão. Não é o seu televisor que está com problemas. É assim que um deficiente auditivo tem a percepção de sons, um silêncio. Agora, em um mundo de barulho e brincadeiras, como o das crianças, a interação é, além de tudo, qualidade de vida. Por isso, os alunos da Rede Pública Municipal de Criciúma, que têm problemas auditivos, fazem parte do Polo de Surdos, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, professora Maria de Lourdes Carneiro, no bairro Vila Francesa. A adaptação deles, eu acho que foi uma das partes assim mais fáceis e que foi bem bacana.
porque eles encontraram seus pares aqui, né? Antes eles estavam separados, um em cada escola, e só tinha um estudante surdo, eles eram mais um, né? E aqui não, nós começamos lá em 2018, eu acho que nós começamos atendendo 13, 14 já, então eles se encontraram e Libras passou a fazer parte da escola. Né? Então, além todas as turmas, não só as que tinham estudantes surdos, mas a gente tinha aulinhas de Libras no início das aulas com a turma toda, com uma escola toda. Então, os professores também receberam cursos de Libras, até hoje a gente ainda faz, né? Porque é uma língua nova, a gente precisa de treino, precisa estudar. Então, essa interação é muito bacana. Hoje se vocês perceberem eles no recreio, em sala de aula, é muito difícil, às vezes, até descobrir quem é ouvinte e quem é surdo, porque eles se apropriaram, os ouvintes se apropriaram de Libras também, para poder interagir com os colegas. Então, a interação entre eles, essa integração foi muito fácil. Atualmente, 23 estudantes com deficiência auditiva frequentam a escola, que passou a ser polo por reunir todos os alunos surdos do ensino fundamental do município. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Educação, oferece transporte para levar estudantes de todos os bairros até a escola. Lá, eles contam com uma professora de Libras em sala de aula e também com uma ala de educação especial, onde a docente também tem deficiência auditiva, o que para muitos facilita a inclusão e o aprendizado. O contato com a professora surda, a Silvia, também é importante, porque eles vão ter uma imagem de um adulto que também faz parte deste mundo da língua de sinais e que dá aula, que ensina, que conversa como eles, né? Existe uma troca. Assim como o pequeno Arthur, que mesmo sendo um pouquinho agitado, foi encontrando um caminho e agora vai aprendendo a desenvolver e a envolver os pais na sua rotina e na sua linguagem para se comunicar. Ele vem feliz para a escola e chega em casa faceiro. Ele sempre quer nos mostrar as atividades que ele faz aqui na escola. E a gente fez um ano de Libras, né? Este ano, infelizmente, a gente não pôde fazer por algo pessoal, mas a escola nos dá esse suporte. A professora, quando a gente tem alguma dúvida, algum sinal, a gente filma ele fazendo sinal e a escola nos diz, né, o que significa. Então, a gente tem esse suporte da escola. A escola é muito parceira com a família. O sistema de inclusão não fica apenas com os alunos, mas os pais também têm que participar desse aprendizado. Os pais estão sempre em contato conosco, a secretaria oferece o curso de Libras para os professores e para os pais desses alunos, porque não adianta eles terem contato com a língua de sinais só aqui na escola, é preciso ter em casa também, né? Então tudo que os pais aprendem, o que as crianças aprendem, existe a troca dentro de casa também. Incluir não só por obrigação, mas sim pensando no futuro dessas crianças que precisam de uma adaptação e de condições diferentes de aprendizado. Trazer para perto os pais, familiares e mostrar que uma deficiência não é um problema sem solução. Existem motivos e maneiras de trabalhar e desenvolver todo o talento e amor desses pequenos. E olha que exemplo lindo! Os alunos deficientes auditivos se esforçaram e também se incluíram na execução do hino municipal, que é obrigatório uma vez por semana nas escolas. Suas apresentações enchem os olhos e mostram que realmente nem toda dificuldade é um fim de caminho, quando se trabalha bem e se dá oportunidade de crescimento e desenvolvimento àqueles que precisam. Que tal terminar o feriadão empregado? Quem sabe? Então confira agora quais são as vagas de emprego que são destaque na região. Uma vaga de auxiliar dentista, 5 vagas de auxiliar de produção, uma vaga de atendimento e vendas, uma vaga de design gráfico, uma vaga de auxiliar de escritório no ramo de semijoias, 2 vagas de inspetora de qualidade, 2 vagas de soldador montador, uma vaga de engenharia de produtos, 10 vagas de desenvolvedor de sistemas, 4 vagas de padeiro e ajudante de padeiro, uma vaga de gerente comercial, uma vaga de projetista mecânico, 3 vagas de operador de máquina CNC Torno. Essas e outras vagas podem ser consultadas através do site rededetalentos.com.br. A FIFA pretende fazer com que a Copa do Mundo aconteça a cada 2 anos. A iniciativa causa divergência entre grandes figuras do futebol.
O plano recebeu muitas críticas, inclusive do presidente da UEFA, Alexander Ceferin, mas também recebeu elogios de figuras como Pep Guardiola. Em entrevista concedida ao portal GE, Wenger explicou a proposta. A ideia é deixar o calendário mais simples e focar em competições que sejam realmente significativas, pois é isso que os jogadores e torcedores querem. Isso significa menos e melhores jogos, mantendo a proporção de 80% da temporada para competições de clubes e 20% para competições de seleções. Vamos reagrupar as eliminatórias em apenas 1 ou 2 janelas internacionais. No resto da temporada, os jogadores permaneceriam em seus clubes. Isso significaria menos interrupções para os clubes, menos viagens para os jogadores e uma separação clara entre competições de clubes e seleções, tornando mais fácil para os torcedores acompanharem e interagirem. Com menos dias para eliminatórias internacionais ao longo do ano, também abriria espaço para uma grande competição no final da temporada, seja uma Copa do Mundo ou uma disputa continental como a Copa América, por exemplo. E depois disso haveria um período de descanso obrigatório, de 25 dias antes do início de uma nova temporada, disse Wenger. O dirigente da FIFA indicou que tais mudanças no calendário mundial de competições visam melhorar a qualidade do espetáculo. O ponto de partida de minha reflexão é tentar melhorar a forma como o futebol internacional é organizado, para torná-lo melhor. Todos concordam que o sistema atual não está funcionando, é um caos, com multiplicação de jogos, alguns deles não muito importantes para os torcedores. São interrupções constantes entre as competições de clubes e seleções e uma pressão cada vez maior sobre os jogadores, principalmente em viagens internacionais. Há um consenso na comunidade do futebol de que o calendário de jogos internacionais deve ser reformado e aprimorado, concluiu o francês. E lembrando, amanhã tem Tigre contra o Figueirense, só que aí pela Copa Santa Catarina, lá no Orlando Scarpelli. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Siga as redes sociais no @TV Primavera no Instagram e no Facebook para essas e mais notícias e, é claro, nosso canal no YouTube. A todos vocês, um bom restinho de feriado. Até amanhã!